Pessoal, boa tarde para todos. Eu estou recebendo aqui o deputado federal Carlos Zaratini. É um grande prazer recebê-lo para a gente conversar. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês. É isso aí. Carlos, eu estou procurando aqui, já achei uma postagem, um ataque, um novo ataque do ministro de Relações Exteriores de Israel ao presidente Lula, né? Ele parece, eu queria uma opinião sua, parece que ele quer guerra com o Brasil. É uma coisa inacreditável. Não basta a encrenca que eles estão lá. Aqui, ó, Gui, coloca aí na tela, mandar aqui para o nosso grupo. Já não basta a encrenca que eles estão lá, o mundo inteiro contra eles. Até acabou de tomar um pito do próprio Biden, né, que é o chefe deles lá. O presidente dos Estados Unidos falou com o Netanyahu agora por telefone e divulgou isso na mídia internacional, né, que eles têm que parar com o genocídio lá, deixar entrar ajuda humanitária. Foi aprovado um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU dias atrás. Israel não respeitou. Né? 2 dias depois do cessar-fogo aprovado no Conselho de Segurança da ONU, eles mataram 7 agentes humanitários. Aí volta a atacar o presidente Lula. O presidente Lula tem falado, ele falou 12 mil, um erro de digitação, como diria assim, né? De digitação. São 12 mil crianças, né, mortas. Enfim, só um comentário seu sobre esse ataque. Tá bom, Gui, tá bom. Tá bom. Só um comentário seu, depois a gente passa para outro assunto. Não, olha, isso aí é a lógica da guerra, né? Você precisa, de algum jeito, unificar os seus aliados. E para unificar os seus aliados, você tem que mostrar que está sendo criticado, atacado por alguém, né? Como ele não quer brigar com os Estados Unidos, é mais difícil para Israel polemizar com os Estados Unidos, porque eles dependem dos Estados Unidos, então eles vêm brigar com o Brasil, vêm brigar com o Lula. É uma coisa absurda, é uma coisa totalmente absurda. Mas vamos lá, o Brasil sempre teve uma tradição de defender a política dos 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, né? Então, ia defender a convivência pacífica desses 2 estados, chegar num acordo de paz, não de paz momentânea, mas de longa duração. Então, essa é a nossa tese, a tese que o Brasil defende, não é desse governo, não, é uma tese histórica da defesa que o Brasil defende, né, em relação ao conflito do Oriente Médio. Muito bem. Zaratini, um comentário também, o seu sobre essas novas investigações contra o Sérgio Moro. Foi um dos assuntos mais falados da semana. A gente está fechando a semana hoje é sexta-feira, 5 de abril. Teve o processo de cassação durante a semana, vai ser encerrado na segunda-feira agora. Não se sabe se vai ter cassação no TRE do Paraná ou se vai subir para o TSE. De qualquer forma, vai subir para o TSE e vai ser decidido lá. E tem também investigação aberta pelo Conselho Nacional de Justiça, uma investigação sobre os abusos da Lava Jato, sobre o Sérgio Moro, Dallagnol, e até sobre o TRF4. Qual a expectativa sua? Como você interpreta o significado dessa investigação? Bom, em primeiro lugar, essa questão da cassação do mandato do Sérgio Moro por abuso do poder econômico, eu sempre vou falar francamente para você, eu sempre achei muito difícil que a Justiça do Paraná, na qual ele fez parte, tivesse essa posição. Vamos ver como é que vai terminar o julgamento, né? Porque a Justiça do Paraná, ela sempre foi muito alinhada com a Lava Jato, né? Então, não sei se vai haver uma maioria dentro do Tribunal Regional Eleitoral no sentido da cassação do Sérgio Moro. De toda forma, seja ele cassado ou não cassado, vai haver recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, até para o Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto
o mais grave, são os abusos da Lava Jato, são os desvios da Lava Jato. Isso é o mais importante. E isso não está sendo destacado em lugar algum. Não está sendo falado pela grande mídia sobre essa denúncia, né? A denúncia de desvios, de abusos que ocorreram durante a Operação Lava Jato. Porque aí você descobre que realmente, né, eles tentaram produzir uma história, uma narrativa para destruir o PT, para destruir o campo democrático e, principalmente, para destruir o presidente Lula e aprisionar o presidente Lula. Isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas que estão acompanhando essa história. Muito bem. Deputado, hoje uma notícia importante também é o esgotamento do prazo para o Procurador-Geral da República informar ao STF o que ele vai fazer com o Bolsonaro em relação ao caso na Embaixada da Hungria. Então, havia uma expectativa o tempo inteiro, desde que esse caso veio à tona, que aquilo seria um motivo de pedido de prisão preventiva, porque o Bolsonaro está sob cautelar, ele está com o passaporte retido, e ele se evadiu, ou teria tentado se evadir para um local estrangeiro, né, uma tentativa de fuga. Esse é um caso clássico de prisão preventiva. E o Alexandre de Moraes deu até hoje para o PGR dar o seu aval. Então, a expectativa de setores da sociedade de que seria que o STF estaria esperando um sinal do PGR para pedir a prisão do Bolsonaro. Aí é uma oportunidade para você dar a sua opinião sobre isso, sobre essa eventual prisão do Bolsonaro, qual o impacto político e qual o significado jurídico e político disso, e como você viu essa história da Embaixada da Hungria, que a gente também acho que a gente nem conversou sobre isso. Deixa eu ligar esse microfone, peraí. Pronto. Não. Pronto. Olha, essa situação da Embaixada da Hungria, qualquer outra pessoa não tem dúvida nenhuma em que esse fato dele ficar durante 2 dias na Embaixada da Hungria seria caracterizado como tentativa de fuga. Nenhuma dúvida sobre isso. Porque não existe o que fazer, ninguém tem o que fazer morando na cidade, visitar uma embaixada e pernoitar numa embaixada. Isso não tem sentido, só tem um único objetivo, é uma busca de asilo político e uma busca de fuga, por consequência. Então, o que o Bolsonaro fez ali foi buscar se esconder, se abrigar, fugir da justiça, porque ele está tremendo de medo de ser preso. Então, qualquer um de nós aqui que fizesse qualquer tipo de coisa dessa seria caracterizado como tentativa de fuga. Evidentemente, o Procurador-Geral da República, que é um cargo político, né, um cargo que tem uma proeminência, pode evitar de tomar uma posição em relação a isso. Mas eu não tenho dúvida, Miguel, que o que se tentou fazer ali foi fugir. E claramente isso enseja a prisão preventiva. Muito bem. Zaratini, outro caso também que está sendo muito debatido na imprensa sobre a suposta crise envolvendo o presidente da Petrobras, o João Prats, né? João Paul Prats, presidente da Petrobras. Assisti até um pouco aí a Globo News hoje, eles falaram muito disso, que ele estaria prestes a sair, estaria com uma relação difícil com o presidente Lula, que seria substituído pelo Mercadante, Aloysio Mercadante, que atualmente é presidente do BNDES. Haveria o Mercadante assumiria a Petrobras, o João Paul Prats não sei para onde iria. Como é que você vê essa crise? Você tem alguma informação sobre isso? Existe essa possibilidade de mudança na presidência da Petrobras, pelo que você sabe? E no BNDES também, né? Que também a dança das cadeiras seria que o Nelson Barbosa viria para a presidência do BNDES. Nelson Barbosa, se não me engano,
ele é um diretor, ele ocupa uma diretoria, uma secretaria importante do Ministério da Fazenda hoje. Ou do, agora do BNDES, eu acho do próprio BNDES, alguma coisa assim. Mas, enfim, o que você acha disso? Miguel, tem muita especulação da imprensa em torno de nomes, né? Do nome do Mercadante, do nome do Nelson Machado para o lugar do Mercadante. Aí os camaradas ficam especulando, né? Essa imprensa nossa, às vezes, na falta de notícia, fica inventando notícia, né? O fato é o seguinte: existe concretamente uma situação de divergências em relação à condução da Petrobras, né? O governo tem insistido muito em que a Petrobras tenha um papel mais ativo na busca de investimentos, né? Em fazer desenvolver o parque de refino, desenvolver outras áreas de exploração, né? E isso tem uma divergência, porque existe uma pressão interna dos investidores não governamentais de que todos os lucros da Petrobras sejam distribuídos na forma de dividendos. Por quê? Porque o objetivo desses acionistas é ganhar cada vez mais, é lucrar cada vez mais. Eles não estão nem aí com a empresa. Eles não estão preocupados que a empresa cresça. Eles estão preocupados em ganhar o máximo agora, certo? É fazer o máximo de lucro e tirar o máximo da empresa. Tanto é que o Paulo Guedes, no governo do Bolsonaro, ele transformava venda de subsidiárias, de refinarias e de outros ativos da Petrobras em lucros e distribuía para os acionistas. Então, ele estava arrebentando a Petrobras, realizando lucros, aumentando a transferência de lucros para os acionistas e para o próprio governo, que já ajudava a cobrir o caixa do governo, ao invés de investir. Ele estava desinvestindo, ou seja, diminuindo a Petrobras. Então, o presidente Lula tem uma visão de que a Petrobras tem que ser a grande operadora de petróleo do Brasil. Tem que ser também quem traga autonomia nos combustíveis. Para isso, nós precisamos investir no refino, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de refino. E isso precisa de investimento. Lógico que o investimento não é baixo. Aí os caras falam, mas e Passadina, e Abreu e Lima, e isso e aquilo. O fato é o seguinte, é um investimento. É um investimento que garantirá mais autonomia ao Brasil, que garantirá que o Brasil passe por crises internacionais, que não teve uma nem duas, vai ter muitas na história do mercado internacional de petróleo, onde os preços vão se elevar, e nós precisamos garantir o petróleo barato, os combustíveis baratos aqui no Brasil. Então, veja você, o Brasil tem capacidade de autonomia de extração de petróleo. Nós extraímos o petróleo suficiente para o nosso consumo. Porém, nós não temos capacidade de refino. Então, nós somos obrigados a exportar petróleo cru e importar derivados de petróleo. Isso fica mais caro para o povo brasileiro, porque quando a gente importa óleo diesel, a gente tem que comprar no preço do mercado internacional. Então, se a gente fizer o refino aqui no Brasil, nós vamos poder ter um preço mais barato. E isso é que importa para o consumidor, para o comerciante, para o industrial, certo? Para todos aqueles que vivem nesse país. Então, o presidente Lula está vendo isso. E aí, essa divergência é uma divergência central sobre a forma de conduzir a Petrobras. Muito bem. Bem lembrado que você falou sobre essa necessidade do Brasil investir mais em refino. O Rio de Janeiro tem a Comperj aqui, que eu até entrevistei o João Paulo Prats. Ele disse que vai ser concluída a Comperj. Não vai ser a Comperj o plano inicial, que seria a maior refinaria da América Latina, mas vai ser concluído. E pelo que eu percebi, deputado, há uma disputa política também, pelo que eu percebi pela resposta do Prats. Há uma disputa, não política, talvez não seja o termo certo, há uma disputa conceitual ainda dentro da Petrobras para ver quanto vai ser investido em refinaria.
inclusive na Comperj. Porque é até normal que haja essa disputa, porque isso embute também uma projeção, até quando o petróleo vai ser consumido, né? A gente tem uma janela aí que é de 20, 30 anos, 40 anos, tudo isso aí é colocado na balança para a gente ver quanto a gente pode gastar hoje, tudo muito calculado. O Prasta parece bem consciente disso. Mas já que você falou sobre desenvolvimento, sobre refino, eu queria uma opinião sua sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu até falei isso com o Mercadante, que a gente entrevistou ele também, e ele falou sobre muitos investimentos que estão sendo feitos no Brasil na área automobilística. Tem grandes empresas que estão chegando no Brasil para investir em fábricas, essa chinesa, né? BYD, BYD, essa empresa de carros elétricos chineses, está chegando aí fazendo uma fábrica na Bahia, as empresas tradicionais também estão investindo, já começou a aumentar a venda de carro no Brasil, e é uma indústria muito importante para a economia nacional. Só que aí eu perguntei para o Mercadante, e ferrovia, né? É o transporte da modernidade, as cidades estão engarrafadas. Você, como uma pessoa que pensa também em desenvolvimento, Zaratini, você não acha que... Eu sei que o governo já tem alguns projetos, né? Só que há muito ceticismo, né? Tem os projetos grandiosos de algumas coisas, só que há muito ceticismo. Como é que você vê essa questão da ferrovia? Você não acha que seria importante para o Brasil também abraçar mais a ideia de ferrovia, tanto entre as cidades quanto metrôs, VLTs? Olha, um país do tamanho que o Brasil tem, a extensão territorial que o Brasil tem, as necessidades de transporte de produtos agrícolas e produtos primários de exportação, como, por exemplo, a mineração, ela não pode prescindir de ferrovia. Começa daí. Tanto é que o que sobrou de ferrovia no Brasil está dedicado a isso, está dedicado ao transporte de produtos agrícolas, do etanol e também dos minérios. Agora, nós podemos fazer muito mais. Nós podemos transportar pessoas, nós podemos ter o transporte de passageiros, né? E um transporte moderno. Hoje em dia não existe transporte de passageiro naquela velocidade de 50 km por hora. Hoje em dia você tem que fazer trens de alta velocidade. A China tem 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade. É um negócio impressionante. Foi construído em 2 décadas. Então, isso dinamizou a circulação das pessoas. Segunda coisa, nas cidades, as cidades brasileiras são caóticas. Caóticas exatamente porque o modelo das cidades é um modelo de periferização. Quer dizer, as zonas centrais estão sendo pouco densas e a população foi morar longe. Qual é o único jeito de atender essa população que mora na periferia? É você tendo linhas de metrô, linhas de trem. O transporte de ônibus não tem capacidade, ainda que você faça corredores de ônibus, ele não tem a capacidade de transportar que uma linha de metrô tem. Eu fui secretário de transportes na cidade de São Paulo. A gente fez muitos corredores de ônibus aqui. A cidade de São Paulo, o metrô aqui é estadual. A gente pega uma linha do metrô como a Leste-Oeste, ela transporta 40 mil pessoas por hora, né? Então, no pico da manhã, chega a mais de 40 mil, 50 mil pessoas por hora. Então, isso aí é uma capacidade gigante. Sem isso, não se faz o transporte nas grandes cidades. Então, é um erro a gente não ter recursos suficientes para investir no transporte metroferroviário e, em segundo lugar, no transporte de passageiros nas ferrovias. Né? Porque, veja você, quanto é que está a passagem de avião São Paulo-Rio? R$2.000. Se você pegar uma oferta, você pega 1.500. É um absurdo. Nós podemos ter passagens a R$150 num trem de alta velocidade. Então, nós precisamos mudar isso. Né? Nós precisamos mudar essa concepção rodoviarista do Brasil, ou a concepção de que tudo se faz também por avião. Existem várias linhas, vários itinerários
que podem e devem ser cobertos por trens. Muito bem. Zaratini, uma outra questão, queria saber a sua opinião. Houve muitas pesquisas de opinião, umas 4 ou 5 pesquisas de opinião que mostraram uma oscilação para baixo da aprovação do governo Lula e do presidente Lula. Houve muitas análises. O próprio presidente Lula veio a público comentar isso algumas vezes, com muita humildade, disse: isso aí é sinal que a gente tem que trabalhar mais. Ele rebateu assim com muita humildade, sem nem demonstrar preocupação. Queria saber como é que você vê essa questão da aprovação. É uma questão sempre que deixa as pessoas assim ansiosas, né? Até porque você tem uma oposição aí muito radicalizada, o bolsonarismo, sempre a preocupação de que ela possa se assanhar, eventualmente, com uma queda de popularidade, tentar alguma aventura golpista novamente. Olha, todo governo tem seus altos e baixos, tem os seus momentos de positividade, alguns momentos de negatividade. Isso faz parte. O presidente Lula começou o governo há pouco mais de um ano, restabeleceu os programas sociais, está restabelecendo uma política econômica de desenvolvimento, de geração de emprego, de melhoria da renda do povo. Esse é um processo. É muito difícil que você tenha, ao longo desse processo, uma aprovação, enquanto os efeitos dessa política ainda não atingirem toda a população. E a gente olha só, você anda hoje pelas ruas das grandes cidades, você vê os congestionamentos, você vê nas estradas o maior volume de caminhões, de veículos, né? Você vê nos aeroportos, isso é sinônimo de crescimento econômico. Crescimento econômico. As pessoas estão com mais atividade econômica. A geração de empregos vai aumentando. E o segundo momento, depois da geração de emprego, é o aumento dos salários, né? Tanto é que você vê a revolta da nota do Banco Central dizendo: olha, está aumentando demais o emprego, está aumentando demais os salários. É um absurdo. Quer dizer, nós precisamos de aumento da massa salarial, nós precisamos de distribuição de renda, nós precisamos de geração de emprego no país. O emprego, você vê, esse mês aqui aumentou, apesar de ter aumentado o número de empregos, a taxa de desemprego do IBGE aumentou. Por quê? Porque gente que não estava procurando emprego veio a procurar emprego. Isso gerou um aumento de expectativa de achar um emprego. Isso é uma coisa positiva. As pessoas falam: agora eu vou sair de casa porque está mais fácil de arrumar um emprego. Então, nós precisamos atender milhões de brasileiros que querem e precisam trabalhar. E isso é uma política correta do governo. Então, o efeito disso pode não se dar no primeiro momento, né? Mas é um efeito que vai se dar ao médio prazo. Então, lógico que o presidente Lula se preocupa com isso, e tem que se preocupar mesmo, porque tem que dar resposta a inúmeros problemas que estão colocados no dia a dia, né? Mas a gente tem que entender a coisa como um processo, né? E esse processo é um processo positivo para o Brasil. O Brasil está melhorando, as coisas estão melhorando, né? As pessoas muitas vezes falam: eu gostaria que melhorasse mais, está indo devagar. Mas, infelizmente, a destruição que foi feita pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro é de grande monta. As privatizações que eles fizeram, a entrega da Eletrobras, o desmonte das agências. Veja só, o problema da energia elétrica. A ANEEL não existe mais, é uma agência falida. E o presidente da República não pode trocar os membros da ANEEL, porque eles têm mandato. Então eles vão ficar lá, um bando de cara ganhando dinheiro e não fazendo absolutamente nada, deixando a Enel, deixando essas empresas de energia explorar o povo, e não estão se mexendo para nada. Nós convocamos a ANEEL para prestar esclarecimento na Comissão de Minas e Energia e eles vieram com um papo furado. Nós não podemos aceitar isso. Esses caras, eles têm mandato, mas eles têm que trabalhar.
Então, isso acontece com a ANEEL, com a Anatel e com todas as agências que a gente tem por aí, inclusive com o Banco Central, onde o mandato do presidente do Banco Central está acabando. E o que ele faz? Ele vai para a imprensa ameaçar, eu vou sair agora, eu quero já sair. Para quê? Para causar especulação no mercado. Para causar especulação no mercado. É um absurdo o que esse Campos Neto está fazendo, certo? Ele vem tumultuar o mercado. Então, gente, nós precisamos olhar, é que esses que estão aí, que são o rebutalho do governo anterior, estão trabalhando para prejudicar o governo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bem. Carlos, então, última coisa, antes de a gente encerrar aqui o nosso bloco, você queria saber se você tem alguma novidade sobre as estratégias do Partido dos Trabalhadores e da Federação Partidária, né, PT, PCdoB e outros partidos, e do campo progressista como um todo. Como é que você está vendo as eleições municipais? Como é que está se desenvolvendo a nível nacional? Para onde a gente caminha? Quais são as diretrizes? Olha, nós vamos ter umas eleições, as eleições municipais são eleições muito duras e difíceis. O PT é um partido de característica nacional, é um partido que está presente em todos os estados e na maioria dos municípios. Porém, a elite brasileira ela é enraizada no interior do país, ela é enraizada na forma de conduzir a política, no populismo, na troca de voto, na compra de voto. Então, isso aí, quanto mais local for a eleição, mais força tem esse tipo de política atrasada, essa política que é a política que é feita tradicionalmente pela direita. Eu não estou falando por essa nova direita, não. Essa direita radical, ela está aprendendo a fazer essa política. Ela está aprendendo a fazer essa política, porque eles vêm com aquele discurso radical, aquela loucura toda, a política na internet, o barulho na internet, é o jeito deles fazerem. Mas a hora que eles se acomodam em cargos, eles começam a fazer a política do toma lá da cá, a política do oferecimento de vantagens. Então, nós vamos ter eleições duras, porque a elite brasileira domina a maioria dos municípios. E nós temos que avançar. É difícil avançar. A eleição local é diferente da eleição nacional, né? O debate ele é muito focado em cada município, nos problemas de cada município. Lógico que tem uma relação com a política nacional, mas vamos dizer assim que nós temos que enfrentar em cada um dos municípios uma disputa diferente. Muito bem, Carlos. Muito obrigado, então, pela entrevista. Bom final de semana para você. Até a próxima. Obrigado, Miguel. Um abraço a você e a todos os ouvintes.